Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. A obediência vale mais do que o sacrifício, e a docilidade mais do que oferecer carneiros. A docilidade vale mais do que os holocaustos. Não é difícil entender a leitura de hoje, apesar de achar estranhos os costumes daquele tempo. Deus havia ordenado ao rei Saul, por meio do profeta Samuel, de destruir completamente os inimigos, suas posses, tudo, para que não ficasse nem a cinza daquele mundo de idolatria. Saul, porém, se deixa vencer pela cobiça das riquezas dos inimigos e arruma pretexto para ficar com uma parte dos despojos. Esse pecado de desobediência é tão grave que Saul perde sua coroa de rei, por isso. Do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Deus nos pede? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. Naquele tempo, queimar gordura de carneiros era considerado um ato de culto para o Senhor. Mas presta atenção no que fala o profeta agora. A rebelião equivale a um pecado de magia, a desobediência equivale a um crime de idolatria. A desobediência equivale a um crime de idolatria, de apostasia. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, tu não és mais rei. Como são fortes estas palavras, como nos questiona. Não basta fazer o bem, precisa fazer somente o bem que Deus quer, e sobretudo não fazer o bem que Deus não quer, porque o bem que Deus não quer é mau. Um bem fora da vontade de Deus é na verdade um mal camuflado. Por exemplo, se um jovem é chamado a uma vida de sacerdócio ou de consagração e ele escolhe casar, é claro que o casamento é uma coisa boa, mas não no seu caso. No seu caso é um mal, porque é um bem que Deus não quer para ele.
A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. Pelos seus pecados, Davi não recebeu uma punição tão grande como essa de Saul, que cometeu um pecado muito grave, muito mais grave que o adultério com Betsabeia. Isso nos leva a refletir. Somente as pessoas dóceis e obedientes podem se tornar instrumentos de Deus. A desobediência é uma autêntica revolta e se torna um crime de idolatria, no sentido que eu adoro a minha cabeça mais do que ao meu Deus. A desobediência esconde um orgulho que infecciona a nossa alma inteira e envenena qualquer boa ação que façamos. Como explicamos no começo, Saul recebe a ordem de Deus de derrotar os amalecitas, mas depois da vitória, ficou atraído pelas melhores cabeças de boi, ovelhas, cordeiros, animais cevados e os poupou, guardando-os para si, ao invés de obedecer à ordem de Deus que pedia para exterminar tudo, logo, no lugar onde estava. Naquele tempo era como fazer uma limpeza de tudo. Para dar a ideia do que Saul fez, podemos dar um exemplo. Uma pessoa compra uma casa que era uma boate, cheia de imagens obscenas e coisas feias. Ele recebe a ordem de Deus de destruir tudo, limpar e fazer a sua casa. Pois bem, de repente, para diante de uma imagem que não é de Deus e a pendura como quadro no seu quarto, como lembrança da vitória que Deus lhe deu. Assim ele diz. Na verdade, está se manipulando. Portanto, mesmo Saul arrumando desculpas e justificações, o profeta Samuel o desmascara, lhe demonstra que está manipulando e lhe fala claramente: porque tu rejeitaste a vontade de Deus, Deus te rejeitará. Quem não serve a Deus, não serve para Deus, será eliminado. Irmãos, quem desobedece a Deus nunca faz coisas boas, mesmo que se iluda de estar engrandecendo a Deus. Quem desobedece a Deus peca de idolatria, porque toma a si mesmo como Deus, adora a si mesmo e a própria vontade no lugar de adorar a Deus. Desobedecer a Deus é desprezá-lo, mesmo sem declará-lo. Precisamos levar muito a sério esse trecho. Não podemos fazer do nosso jeito e depois dizer que amamos a Deus, que o adoramos. Não cumprir a vontade de Deus torna falsa qualquer oração, torna falso qualquer gesto de adoração a Deus. Isso tem consequências muito graves, se pensarmos que a autoridade de Deus transborda nos seus representantes na terra e a vontade divina passa através da vontade humana. Por exemplo, até a obediência às leis civis e obediência a Deus. Assim diz São Paulo: estejam todos sujeitos ao poder da autoridade, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade se opõe à ordem de Deus, e quem se opõe à ordem de Deus atrai sobre si a condenação. Precisa obedecer sempre à autoridade, exceto quando ela comanda o mal. Na verdade, precisa obedecer a Deus antes que aos homens, como nos ensina os apóstolos, que o Sinédrio havia condenado. Mas não podemos pensar que a autoridade somente comande o mal. Normalmente ela comanda coisas que não são mal, e nós somos vinculados a obedecer. Por exemplo, se você passa com o farol fechado porque tanto não tem câmara que te pega, você está desobedecendo a Deus, não somente a lei do trânsito, e você pode causar um atropelamento, uma morte.
Nunca esqueçamos que Jesus acabou nascendo em Belém, ao invés que em Nazaré, por causa do censo de César Augusto, que obrigava cada um a se cadastrar na sua cidade de origem. Se até Deus obedece à autoridade humana, quem somos nós para ignorá-la? Portanto, vamos hoje refletir sobre essas duas obediências que são uma, a Deus e aos homens. Eu tenho consciência de que estou obedecendo a Deus na minha vida? Estou realizando a vontade de Deus, que Deus me mostra na oração, sob a orientação do meu diretor espiritual, do meu superior? Em segundo lugar, eu sou obediente às leis que regulamentam a minha vida humana? Obedeço às leis civis? Obedeço de coração às leis internas da comunidade de que faço parte? Estou consciente de que obedecer aos homens quando não manda o mal é como obedecer a Deus, é obedecer a Deus. À luz do que meditamos, vamos ler novamente a palavra que hoje a liturgia nos doa. Naqueles dias Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou nesta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, estes malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios, ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que o sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos neste momento escolher o nosso propósito, que nos ajude a fazer a vontade de Deus plenamente, nos ajude a descobrir a vontade de Deus em nossa vida, a grande vontade de Deus que é a nossa vocação e as pequenas, constantes, diárias vontades de Deus que representam a vida de santidade do nosso dia a dia. Vamos nos perguntar: o que Deus deseja de mim hoje? Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. A obediência vale mais que qualquer sacrifício. Paz e alegria a todos. Fazer a vontade de Deus é o maior ato de culto e de adoração. Paz e alegria a todos.